começando por um pedido de pênalti do Inter, não é isso? Boa noite, Barreto, Mansur, Pedrinho, boa noite a todos. Hoje estava mais tranquilo, a gente vai começar, na verdade, com esse lance, que foi o árbitro Ramon Abate. Ele deixou seguir e a gente observa depois na sequência que não há um contato, né, do jogador do Fluminense, nenhum contato faltoso, né, do jogador do Fluminense no jogador do Inter. É um lance em que não há o contato, não há a falta, aconteceu fora da área e por isso aí decisão correta da arbitragem de não marcar nada nesse lance. Eu precisei do último ângulo, vocês também? Para entender que não houve o contato? Todos os outros me mas a primeira enganaram. coisa que me chamou a atenção foi que era fora da área. Bom. E aí eliminava a questão VAR, né? Muito bem. Esse foi fácil demais, então, hein? Vamos tentar aumentar o grau de dificuldade aqui para a Fernanda no próximo? Esse foi aquecimento. Tem um gol, o Mansur disse que está até em dúvida com esse lance, né, Mansur? Esse lance me intrigou. Mas o que você quer... Não, deixar, quem vamos, sabe, vamos deixar rodar o lance e depois você diz o que te intrigou. Antes de eu dizer as minhas bobagens, então, tá bom. Quem sabe fala. Vamos lá, Fernanda, o que houve nesse gol no lado do Inter aí? Então, na verdade, é um lance bem polêmico, né? Porque a gente vai ver que aconteceu na origem do gol do Maurício, o alemão, que é quem passa a bola para ele, no momento em que ele recebe a bola, nesse momento aí, ele está na metade do campo dele, porém, o tronco dele está um pouquinho inclinado. E o trabalho do VAR foi traçar essa linha, só que é uma linha muito milimétrica. E o que eu mais quero destacar nesse tipo de lance é que a tecnologia da linha do impedimento, ela veio com aquele 100% de certeza, né? Mas ao longo do processo, a gente percebe que a gente fica desconfiado, né? Do procedimento, da própria tecnologia em identificar os pontos ali dos jogadores. E, para mim, houve uma traçagem, aparentemente um trabalho correto, tá, da arbitragem. É claro que a gente vai esperar os áudios, mas o jogador dentro do campo dele, porém com o tronco inclinado, essa inclinação ela tem que ser traçada a linha para ver se ele estava em posição adiantada ou não, e a gente vai ficar sabendo disso através desses áudios, né, do VAR, para saber se realmente houve uma traçagem correta, porque 1 milímetro muda tudo. Então, a gente viu aí que a posição, nesse segundo lance, a posição já era legal. Mas, naquele lance, o alemão parecia estar um pouco à frente, né, do Felipe Melo. E, falando sobre a linha, a gente observa que na imagem, depois, né, que foi divulgada, a linha vermelha, ela sobrepõe a linha azul, né? A linha azul é a linha do Felipe Melo e depois a linha vermelha, ela fica por cima, ou seja, a decisão é de que houve o impedimento. Se a linha azul ficasse por cima, aí o gol seria legal, porque não teria tido impedimento. São duas crueldades aí, né? Primeiro a da jogada, que foi tão bonita, bem trabalhada, né? E aí você volta lá na origem para achar um problema, o jogador fica realmente chateado, não tem como. E outra é a questão do milímetro, que, enfim, é algo que entrou na nossa vida com o VAR. Aí, né, é o que eu tenho dito. Resolveu usar o equipamento, você vai conviver com a eficiência daquele equipamento. Ou melhorar em alguns aspectos, engrossar um pouquinho mais a linha. Ou promover um debate sobre a essência da regra. Porque, assim, você tem que pensar o seguinte, qual foi a vantagem que era o alemão ali, Fernanda? Quem era que estava? Qual a vantagem que o alemão levou nessa jogada, gente? Por estar com o tronco inclinado por cima da linha. E outra, se a camisa se for a camisa que está larga atrás? Enfim. Aí talvez tenha que ter um debate sobre como em que situações utilizar o VAR. Agora, dentro do que está proposto para o VAR, né, Fernanda? É chato. Tanto o VAR quanto a regra, né? Mas é o que vale, né? A regra não fala. Isso mesmo, a regra ela não fala em quantidade de corpo à frente, ela só fala parte do corpo à frente. Então, a única coisa que é ruim é que na hora de traçar a linha há um rigor bem excessivo em relação à posição adiantada, mas não há um rigor em relação ao frame, né? A gente já discutiu várias vezes aqui na Central do Apito que em relação ao frame não há esse rigor. Por quê? Porque nem sempre a câmera consegue captar o frame correto. Então, tem que ser o primeiro contato com a bola e muitas vezes o primeiro contato a bola já está saindo do pé, né? Então, há um rigor
em uma parte né, da parte que traça, né, a linha no corpo, mas não é esse rigor no frame. Mas realmente é um lance curioso porque o jogador estava na sua metade do campo, mas com o tronco inclinado e pela regra, se ele está um pouquinho à frente, tem que ser marcado impedimento. A Fernanda é precisa. A regra, às vezes, ela é desconectada. Vamos dizer que o A regra às alemão... vezes é chata, né? Não, vamos dizer que o alemão Tem inconveniente. o alemão estivesse certinho na linha, junto com o Felipe Melo, dentro do seu campo, mas o bumbum dele fosse grande. Fosse o Hulk ali em vez do... Aí teria... Ué, fosse o Hulk, não, mas de boa, ia ser Pedrinho, impedimento nessa por causa disso. situação, Vai. Pô, que loucura. nessa situação eu ia pedir o contato do personal dele. Essa foi a melhor. O Mansur, você está intrigado com o quê? Eu particularmente, estou intrigado com a linha sendo passada em cima da linha. Acho que é a primeira vez que eu vejo linha contra linha. Na verdade, assim, é uma VAR. preocupação com o nosso papel diante de lances como esse, que não são lances tão habituais, o lance acontecendo quase em cima da linha do meio-campo. Para mim, eu confesso, me importa menos assim, essa discussão. Acho que são discussões importantes para a gente ter mais adiante, se a regra deve ser alterada para se adaptar aos tempos de VAR, se o frame pode ser alcançado ou não, porque eu acho que se estabeleceu um pacto para jogar o campeonato. Qual é o pacto? Se joga com essa tecnologia, com a sua margem de erro. Com a precisão desse equipamento. E que um dia essa margem de erro vai ser a favor de um time, vai ser contra outro no outro jogo, e ao longo de 38 rodadas, se todo mundo estiver disposto a colaborar com o campeonato, todo mundo entende que num dia essa margem de erro vai ser contra você, no outro ela vai ser a favor, as coisas se equilibram porque todos aceitaram jogar o campeonato com essas regras. Se precisamos mudá-las, é uma outra discussão pertinente e importante para o futuro. Eu acho que quando a gente está diante de um lance assim, eu acho que muito do nosso papel é produzir informação para quem está em casa. E aí, eu recebi perguntas de pessoas conhecidas e tal, com dúvidas da regra. Uma delas a Fernanda acabou de esclarecer. Se o jogador está com os pés no campo defensivo, mas o tronco inclinado, não é o pé que delimita, é a mesma regra do impedimento normal. Se o tronco está projetado no campo ofensivo, ele está impedido, correto? Correto. Até a parte final da linha, ela pertence ao campo de ataque. Então, se ele ficar até o limite da linha, a linha é dele. Agora, se ele sobrepor a isso, realmente ele está adiantado, assim como é traçado os outros impedimentos normais, né? Que a gente tem essa projeção do tronco ou do braço, enfim, que no caso seria a parte externa do ombro. E o pé sobre a linha, se ele estivesse com o pé sobre a linha, ele já está no campo ofensivo? Não, na verdade, se ele está com o pé sem passar a linha é do ataque. Então, ele pode pisar na linha inteira. Não, ele não está em impedimento. A linha é pro atacante. A trama se complica. Pro atacante. A trama se complica. Pro atacante. Vamos lá, Fernanda. Temos 2 lances de pedido de toque de mão. Começando pelo Fortaleza, no Clássico Rei. Exatamente. Esse foi um lance que, após o cabeceio do Marcelo Benevenuto, tem uma ação de bloqueio do Nino, né? A gente está vendo aí. E era uma bola que estava indo na direção do gol. A ação do Nino é uma ação de bloqueio. O braço dele tem uma ampliação. E o que impede a bola de ir para o gol é o braço do Nino. Então, um lance, para mim, de pênalti que deveria ser marcado. E, para mim, é lance também de cartão vermelho, porque eu entendo que o goleiro não chegaria nessa bola e a bola estava indo muito na direção do gol. Por isso, ele evitou o gol com a mão, pênalti que deveria ter sido marcado. O Jean-Pierre, ele não marcou em campo. E o VAR, que era o Daniel, também não sugeriu a revisão. Então, é um lance em que eu considero erro, porque é um pênalti muito claro que deveria ter sido marcado. Bom, até agora, né, o primeiro erro que você aponta é erro grave, porque poderia resultar em gol e teria um jogador a menos do outro lado, teria uma influência grande Juro que é muito na rápido. partida. Nesse jogo, tem um elogio ao Jean-Pierre, teve um choque com o Vitor Luiz, que o Vitor Luiz se envolveu, caiu aparentemente desacordado. O Jean-Pierre foi muito rápido ao perceber, antes até dos jogadores, e acionar os médicos, chamar a ambulância. Perfeito. Ele foi muito rápido, ele foi muito ágil ao perceber a gravidade do lance. Merece o registro. O outro pedido de mão é no jogo do América Mineiro, né? É o Marcos Leonardo que aciona o Sanches aí, e é nesse cruzamento o pedido, Fernanda.
Exatamente. Esse é um lance em que a gente observa que quem chuta é o próprio jogador do América Mineiro, né? E ela acaba sim batendo na mão Não, mas aí não do dá. seu companheiro, porém é Não. um lance que é um lance a mão dele está em posição natural, né? Então, nesse É. caso aí, acertou a arbitragem de não ter marcado o pênalti, o VAR também de não recomendar, porque realmente é um lance acidental, a bola vem do companheiro e o braço numa posição natural. Só seria pênalti se fosse uma ação deliberada do Claro. jogador do América, se ele quisesse dominar a bola com a mão, mas não, a gente viu aí que realmente tem até uma distância bem curta, né? E aí atinge ali a mão do jogador do América. Nada a marcar, acertou a arbitragem nesse lance, Barreto. Isso aí, como se dizia na minha época, forçou a amizade a galera do Santos pedindo essa marcação. Não teve nada aí não. Fernanda, hoje foi realmente tranquilo. A gente apontou aqui um erro que pareceu realmente grave nos outros lances. Um deles é chato, mas tem que ser marcado. Fazer o quê, né? E nos outros, o famoso nada a marcar.